As pessoas perguntam, mas o Silvio respeitava a governança? Eu falo, porra nenhuma. Essa é a parte boa de você contar agora, porque todo mundo vai saber que ele era gente como todas as outras pessoas. Mas porque não era para ele, mas ele tinha essa consciência, que não era para ele, era justamente para as próximas gerações. Exatamente, para quando ele não tivesse. Esta capacidade que ele teve de permitir que isto fosse feito foi um tremendo acerto. Tem gente que constrói carreira, tem gente que constrói cultura, e tem gente que sustenta impérios inteiros com visão, coragem e consistência. José Roberto Maciel faz parte de uma das maiores histórias do empresariado brasileiro. Passou quase 3 décadas ao lado de Silvio Santos. Começou como controller do SBT, terminou como presidente do grupo, participando das decisões que construíram um dos grupos mais influentes do país. Do comercial à estratégia, da gestão à sucessão, ele atravessou gerações. Maciel traz uma visão rara sobre liderança, cultura organizacional e gestão de bilhões. E deixou mais do que resultados, uma estrutura sólida para que o grupo continue crescendo, com o pé no presente e a visão de futuro. Maciel é daqueles líderes que não falam por vaidade, falam por vivência. E quando senta à mesa, o jogo muda, porque ele conhece cada etapa do caminho. Se você quer conhecer os bastidores de uma potência familiar referência em tradição e inovação, esse episódio é para você. José Roberto Maciel, no A Sucessora. Falamos verdades aí? Acho que algumas. Acho que sim. Muito bom. Então estamos aqui começando mais um episódio e dessa vez trazendo alguém que viveu os dois lados da moeda, mas como um terceiro aí nesse tabuleiro, não pertencente à família, mas no comando de um dos maiores grupos do Brasil. Muitas vivências, muitas experiências, mas primeiro quero que você fale mais sobre você. Quem é o Maciel? Oi, Bárbara, muito obrigado por estar aqui, por essa oportunidade bacana de estar podendo ajudar e contribuindo nessa iniciativa, de estar levando para as famílias e para as pessoas um pouquinho da experiência que executivos como eu tiveram ao longo da sua trajetória. E você, né, já com a tua experiência também de ter podido fazer uma transformação no negócio da sua família, né, com bastante resultado, com bastante sucesso. Então é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, obrigada. Agora, minha carreira começa, eu acho que talvez valha a pena até citar, eu fiz o CPUR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. O meu serviço militar foi fazendo CPUR, e lá você sai como um oficial da reserva, e para isso, para você ter em tão pouco espaço de tempo, 1 ano em que você faz isso, sair como um tenente, o grau de exigência e o grau de situações que eles provocam que a gente passe, deu para mim talvez a principal coisa que eu levei para a carreira inteira, que é a resiliência. Resiliência, disciplina. E disciplina. Acho que isso são duas coisas, traços muito fortes na minha carreira, né, para que eu pudesse ter consistência ao longo do tempo, o que é difícil, você nunca consegue ter regularidade 100% do tempo. Mas a consistência no tempo é importante. E isso vem muito de valores que a gente traz de família, né, a minha família, né, e que eu fui incorporando em cada passo que eu fui dando profissionalmente. E curiosamente eu começo numa empresa familiar. Eu fui estagiário do Grupo Ultra, que é uma potência, que é uma empresa familiar muito bem sucedida, com um processo sucessório estabelecido e uma referência nacional até hoje. Passo por 2 empresas multinacionais, uma de auditoria, que foi a KPMG, e passo quase 9 anos no Unilever. E lá eu tive uma escola fabulosa, porque são empresas extremamente estruturadas, vanguardistas naquilo que elas fazem, com um programa de treinamento invejável. Vejo quantos programas de trainee de Unilever são disputados. A Unilever é muito forte. Muito forte. Retomaram esse ano aqui, depois de 4 anos sem fazer o programa para trainees, retorna. Por quê? Porque é uma escola de excelência. E aí, depois disso, eu faço um movimento para um outro grupo familiar, que na verdade não era familiar à época, era de um fundador, o senhor Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, que era o dono, fundador, e que tocava a operação no momento em que eu cheguei. Ele havia reassumido a gestão, além de ser o dono da empresa e o apresentador, ele também havia assumido a gestão da empresa e vinha num processo de reiniciar uma profissionalização no grupo. Então eu peguei ali desde o início, quando ele retoma esse processo e passa a incorporar no dia a dia, figuras de mercado que trouxesse um pouco mais de profissionalização à empresa. Então ele ficou um tempo lá, ele fazendo mesmo a própria gestão. Muito tempo. Ele ficou muito tempo. Então, na verdade é o seguinte, eu acho que uma pessoa com um traço tão forte quanto ele, nunca saiu de fato da operação.
Até porque ele tinha, de verdade, mais de um chapéu, né? Ele tinha o chapéu de empreendedor, Sim. ele tinha o chapéu do dono, do acionista, e tinha o chapéu de apresentador. O duro é a gente adivinhar com qual que ele estava quando estava conversando. São 3 personas ali. São 3 personas distintas, com interesses distintos, muitas vezes, em alguma coisa que conflitavam. Às vezes ele vinha com uma visão artística e de querer executar algo que tinha, ou depende de um investimento muito alto, né? Então, do lado artístico dele, ele queria porque queria, mas depois vinha o lado empresário e falava, puxa, mas isso é muito caro, então talvez eu não possa fazer. E ele vivia esse conflito constantemente. E a gente estava lá para poder dar a ele o subsídio necessário para que ele pudesse tomar a melhor decisão. Né? E muitas vezes ele delegava para que a gente seguisse, claro. Mas ele sempre foi uma figura muito forte ali, presente no negócio. Tinha uma coisa que eu já escutei o Lázaro falar várias vezes em relação a ele, é que assim, às vezes empresas do mesmo grupo, e isso é muito incomum, acho, quando a gente fala de donos que tem mais de uma empresa, né? Mas que as empresas dentro do próprio grupo, elas se tratavam de fato como empresas. Não tinha essa coisa de você tira de um caixa, tira de um buraco para botar no outro, sabe? Vai fazendo isso. Eu acho que essa sempre foi uma prática dele muito assertiva, de provocar com que cada um conseguisse, cada unidade de negócio conseguisse ser autossustentável. Né? Óbvio que existiam sinergias e se aproveitava o máximo de sinergias e não necessariamente você conseguia monetizar ou tangibilizar tudo. Sim. Então ele provocava essa sinergia entre as empresas do grupo, mas quando você precisava de algum projeto que dependia de um financiamento ou de algo, cada um tinha que buscar a sua solução independente. Sim. Acho que essa política dele foi super importante na construção do Grupo Silvio Santos ao longo do tempo. E como é que foi, assim, antes da gente falar, assim, né, de números desses cargos, teve você ali como ser humano e que você foi desenvolvendo a sua carreira, então, pelo que você falou, ao longo de algumas empresas familiares. E você passou, acho que a maior parte do tempo no grupo do Silvio Santos, né? Foi. Exatamente. E você, assim, dessa sua trajetória toda, não só no grupo, mas também no grupo, qual foi o episódio, assim, mais tenso que você... Episódio, digo assim, da sua vida, algo mais... de mais dificuldade, qual você teve que ter mais resiliência ali para você... na construção ali da tua Nossa, carreira? acho que foram tantas as situações... No fundo, as atividades do grupo sempre foram muito intensas, né? O business de radiodifusão, de televisão, é um negócio dinâmico demais. Cada hora é um desafio e um dia não é igual ao outro. Talvez até um dos fatos pelos quais eu passei muito tempo lá é porque não tinha rotina. Né? Às vezes eu planejava o meu dia e metade dele acontecia ou inteiro totalmente diferente do que eu imaginava. Por quê? Porque estourava algum BO. Porque estourava alguma situação que você tinha que parar para fazer alguma gestão de crise. Sim. E aí você começa a perceber o quanto a gente é despreparado para fazer gestão de crise. Gestão de crise, exatamente. Você pode ter lá um comitê de crise, você pode estabelecer sua sala de crise, mas invariavelmente as pessoas, na hora que são exigidas a ter que tomar decisões complexas, sensíveis e muito rápido, é difícil. Então, eu não sei talvez pontuar um caso específico que eu possa atribuir como o mais complexo. Tiveram alguns, né? Como, por exemplo, você sair, parece simples, mas a emissora ficou fora do ar umas vezes 10 horas seguidas. E foi logo que eu tinha assumido a gestão, no início de 2011. Um problema técnico ficou 11 horas fora do ar. Nossa, e é muita coisa. Como você tem patrocínio, você tem um monte de gente ali, né? Num negócio que não fica fora do ar nunca. Exato. Que a disponibilidade é 99,99999, 6 noves depois da vírgula. Sim. Então, como é que você lida com isso? Todo mundo te pressionando. Então, isso foi um movimento ali. Você fala, puxa, mas era uma questão operacional. Mas leva isso para o dia a dia e veja quantas pessoas travaram na empresa porque não sabiam o que fazer. E aí você é exigido a ter que tomar decisões e falar, olha, seja o que Deus quiser. Torcendo para que você tenha tomado a melhor decisão possível. Tiveram situações como, por exemplo, o problema financeiro do Banco Pan-Americano. Sim. Né, motivado por uma fraude muito grande. E isso entra a questão de reputação, não é só uma questão operacional, né? E aí a gente começa a perceber a grandeza da pessoa com quem a gente atuava. As pessoas chegavam a ligar no nosso PBX, perguntando qual era o número da nossa conta.
Porque se cada brasileiro contribuísse com um pouquinho, o Silvio pagava a dívida. Nossa. E aí você fala, puxa, olha a credibilidade que esta pessoa conseguiu construir perante um Brasil inteiro. Então olha a responsabilidade que a gente carregava Sim. por estar representando ele no dia a dia, por estar à frente dos negócios, por estar tentando fazer o tempo inteiro o que fosse melhor para manter esta credibilidade intacta. Então tudo que a gente tinha que fazer tinha que preservar talvez aquilo que muitas empresas hoje se dedicam um pouco mais, que é como é que eu defino os valores da minha empresa. E numa empresa familiar, os valores vêm da família. Sim, exatamente isso. E tá aí uma das grandes questões da sucessão, porque a gente tem alguns casos, como por exemplo, eu uso esse caso porque para mim é muito evidente, né? O da Balenciaga, que eu acho que é um caso assim que ele desvirtua muito a questão dos valores. Então você imagina o que representava a Balenciaga lá atrás, né? Que era um dos alfaiates mais renomados, pro que ela virou hoje, né? Fazendo esses... Ainda tem, acho que se você for olhar para termos de gestão, de resultados financeiros, até pode ter, mas a gente tá falando de uma alta costura que hoje em dia faz desfile na lama. Então, assim, eu acho que é uma inversão de valores e de propósitos, né? De princípios da empresa, da origem da empresa muito grande, né? Ou você tem, por exemplo, você teve o caso da Jaguar, que eles também, assim, tentaram inovar, porque muita gente às vezes acha que você precisa fazer inovação fazendo um rebrand, fazendo um monte de coisa, quando na verdade inovação você traz através de processos, de outros tipos de desenvolvimento que não seja só uma marca, usar cores diferentes e também te afastam da origem. Então, assim, teve uma rejeição no mercado, esse caso da Jaguar, porque os consumidores originais da Jaguar não se identificaram com aquele rebrand que eles fizeram. Isso é um desafio dos modelos sucessórios, né? Quando você está construindo um modelo de governança, eu acho que ela começa por governança de família. Porque é ali que você vai definir quais são os valores inegociáveis da família, é ali que você vai definir como você vai formar as próximas gerações e como você vai zelar pelo legado que foi construído. E aí vem um grande desafio das gerações seguintes, que é como que você equilibra o legado com inovação. Exatamente. E às vezes você protege demais o legado e não consegue se transformar. Exatamente. Ou às vezes você transforma demasiado e rompe com os princípios da família. Exatamente. Então é um balanço. Você fala, como é que a gente sabe? Fazendo. Não vai estar escrito em livro nenhum. Por mais literatura que exista de administração, de empresas bem-sucedidas, a gente pode olhar casos muito bem-sucedidos de empresas familiares que estão na sua quinta, sexta geração. Para mim, um grande exemplo, por exemplo, é o Grupo Votorantim, Grupo Algar. A VEG também. Ou VEG. Né? Agora, outros tantos grupos no passado fracassaram. Nesbla, Matarazzo, né? Eram grupos familiares gigantescos que não souberam fazer uma boa sucessão. E uma boa sucessão passa por identificar dentro da própria família aquelas pessoas que têm habilidade, competência e vontade de atuar no negócio e aqueles que não têm, e tudo bem quem não tem. Eu acho que quando você tem na sucessão, nas gerações seguintes, pessoas que tenham capacidade, habilidade e pretendam atuar nos negócios, prepare as pessoas. E isso é uma responsabilidade do Conselho de Família. Preparar as próximas gerações, para que elas estejam aptas a poderem atuar na hora que forem exigidas. E aqueles que não têm, vão virar rentistas, e tudo certo, não tem problema nenhum. O que não pode é querer ocupar um lugar que você não vai dar conta de assumir, ou querer interferir de uma maneira negativa no desenvolvimento da empresa, se você não está ali disposto, ou não dá conta. Por isso que na minha visão, é super importante você segregar o que é a governança de família do que é a governança corporativa. A governança corporativa terá a atuação daqueles daquela geração que pretende estar nos negócios, mixada sempre com um modelo de membros independentes que vão estar trazendo uma leitura de fora diferente, mas quem está ali é quem vai tomar as direções estratégicas do negócio. Não é o Conselho de Família. Eles têm outra finalidade, que é essa que eu mencionei. Sim, dos valores. Preserve os valores, treine as próximas gerações,
né, estejam ali prontos para que o processo sucessório continue mantendo a empresa viva por décadas. Mas isso a gente está falando, por exemplo, de uma empresa assim, que tem então esse conselho de família, que faça essa estrutura, né? E tem os acordos de família, enfim, você tem N maneiras jurídicas, né, burocráticas e de processos na empresa que você consegue resguardar. Então, para o fundador ou para quem estiver naquele momento, às vezes até a segunda geração, que eu vejo que assim são pouquíssimas empresas que passam para a terceira geração. Mas assim, da segunda para a terceira, ele já tem um entendimento melhor, inclusive desse processo, então do que precisa, do que é necessário fazer, até porque são empresas que vão ter mais de 60 anos, 70, 80 anos, né? Mas como que você pensa, por exemplo, tem muitas empresas familiares que são pequenas e que às vezes elas não conseguem enxergar como construir esse passo a passo para se resguardar dessa forma, resguardar a empresa com relação aos valores, pensando num conselho de família, às vezes elas não conseguem criar essa estrutura. Pelo porte da empresa, o que você acha que elas poderiam fazer como um passo inicial para elas começarem a olhar para este lugar? Olha, Bárbara, eu acho que isso já foi talvez uma questão mais crítica no passado. Eu acho que hoje você tem uma quantidade de pessoas com um grau de conhecimento tão grande que podem contribuir. Eu vejo as escolas de formação de conselheiros hoje, né, e tem Board Academy, BGC, enfim. Eu fiz o BGC, achei excelente. Eu fiz né, no Board, escola, na Board Academy. Excelente, te dá uma formação de verdade ótima para atuar como conselheiro, pelo menos para você compreender quais são as ferramentas de governança. Mediador, né? Você aprende, você tem tecnicamente, faz a mediação. Acho que tem muita gente capacitada hoje que pode colaborar. Eu acho que aquele que não quer ajuda não pede. Né? Se fica só chorando, mas a minha geração, segunda geração não quer nada, não sei o que eu vou fazer, eu vou vender o meu negócio. Ok. Às vezes você se depara com uma situação de fato em que a segunda geração ou terceira geração não tem interesse, como eu mencionei. E aí só tem um caminho, profissionaliza. E para profissionalizar, você vai ter que estabelecer um processo de governança, de compliance, para que você tenha a confiança de delegar aquilo que você criou, que você é o fundador, é o pai, é tua cria, para que alguém dê continuidade. Mas isso é melhor do que deixar o negócio morrer. Sim. Ou se você acredita que de verdade não vai conseguir, venda. Porque eu digo, uma sociedade, quando ela é aberta, não é mais tua. Ela é da sociedade. E tem uma questão Enquanto o dinheiro está no seu bolso, é seu. Quando você coloca numa empresa, ele não te pertence mais, ele pertence a uma sociedade, porque ela é da sociedade. Você montou um negócio, a tua responsabilidade é que aquilo prospere. Não importa o que seja, pode ser um pequeno comércio, uma padaria, pode ser uma indústria. Se você constituiu aquilo, você empregou um capital, você contratou pessoas, você mobilizou uma cadeia em torno de ti, pessoas se compromissaram, criaram investimentos para poderem te atender. Vidas estão atreladas. E quando você fala, vou desistir. Opa, amigo, é uma decisão muito difícil uma essa. Responsabilidade muito grande. Então, eu acho que quando você toma a decisão de investir, saiba que o dinheiro só é teu enquanto ele está no teu bolso. Botou lá dentro, é da sociedade. Acho que quando você tem essa leitura, o teu senso de responsabilidade muda. O accountability com o negócio tem que mudar. E aí você fala, não vou pedir ajuda? Tem que pedir. Ou se você não, de fato, não tem competência de escalar, entregue para quem faz. Não tem nenhum problema isso também. Se a pessoa chegar lá, cheguei no meu limite e não consigo escalar, deixa alguém tocar que tenha outras capacidades que talvez ele não tenha, para que o negócio prospere. O que eu vejo, muita gente deixa o negócio morrer por ego. Por ego. É por ego e uma dor emocional. Então, por exemplo, eu vejo o que aconteceu lá na Husky com a gente, né? Durante 31 anos, a empresa foi exclusivamente do setor ferroviário. E disso, a gente, quando eu entrei, obrigatoriamente a gente precisava ir para um outro mercado, porque a gente estava já num período de crise, e desse período de crise, o setor ferroviário, ele depende muito dos investimentos do governo. E aí, se você passa durante muito tempo sem um investimento, se você não vai para um outro mercado, a empresa está fadada à falência. E a gente estava caminhando para este lugar. Mas foi muito difícil para o meu pai quando a gente entrou em outro segmento.
porque ele não enxergava, e ele até, por algumas vezes, ele já falou isso, que ele negou várias vezes entrar em outro mercado, porque ele falava, tem alguma coisa a ver com trem? Não, não tem, então não quero. E aí ele teve que, foi uma decisão minha, que eu já estava à frente da empresa, e que foi muito doída para ele, foi muito doída. E ele, durante muito tempo, assim, ele é muito apaixonado pelo que ele faz. Então, assim, na operação tem muita paixão. Ele faz aquilo ali como ninguém. Era o sonho dele, sempre foi o sonho dele. Mas quando você é muito assim, às vezes você não tem a parte da gestão. E a empresa vai crescendo, vai demandando uma série de outras coisas, né? Precisa sofisticar uma série de processos internos. E o que não tinha, então tudo era feito ali por ele. Ele atuava no financeiro, ele atuava no comercial, na engenharia, em tudo que era espaço. E tomar essa decisão de você descentralizar e passar para outros profissionais e fazer com que eles tenham autonomia para tomar as decisões, que é você profissionalizar ali a empresa, para eles dói nesse sentido também. De passar a não ter mais o controle, porque parece que a empresa é quase uma extensão da casa dele, entende? Então, por exemplo, em que sentido, em que momento? Mas se eles ficarem com medo de que a criatura fique maior que o criador, perdeu o propósito de ter feito a empresa. Porque não é para abastecer o ego, né? Não, em teoria... É um sonho que pode virar sem limite. É tangibilizar um desejo, é tangibilizar uma vontade de fazer alguma coisa diferente. E quando aquilo prospera, é muito bom. Né? Agora, é um dilema de muitos fundadores. Não acho que isso também não tenha sido um dilema na figura lá do Silvio Santos. Não tenho dúvida, a pessoa do tamanho que ele era, é natural pensar, puxa, mas será que isso aqui vai evoluir quando eu não tiver? E aí, só preparando, de fato, a empresa, aí levando ferramentas de governança, processo sucessório estabelecido, para que isso aconteça. É sinônimo de sucesso? Não, claro que não. Né? Tem tantas variáveis hoje em dia e você não controla mais todas as variáveis. É impossível controlar todas elas. Né? Você tem muita externalidade que às vezes não tem nada a ver contigo. Minha economia afundou e o meu negócio é totalmente ligado ao crescimento econômico do país. Ferrou. E aí, a culpa é do gestor? Não, era uma contingência de país. Então é tão difícil hoje você conseguir controlar todas essas portas que só com muito foco no que você faz bem é que você vai conseguir prosperar. Então, às vezes um colega falou para mim, discutindo lá e conversando na própria empresa sobre o processo de inovação. E a gente fala muito isso hoje, né? E a gente vai adotando, às vezes, as palavras como clichês aqui, mas, no fundo, a inovação é um negócio super sério, super necessário, mas quando tudo muda muito rápido, preste atenção naquilo que nunca muda. E se você faz muito bem aquilo, não perca. Você pode botar tecnologia, você pode botar inteligência artificial em cima desse processo, você pode melhorar a eficiência do seu processo, mas não abandone o que é a essência do que você sabe fazer bem. É a tua essência, é a raiz do teu negócio. Este é o ponto. E às vezes as empresas querem transformar demais. Montar outra empresa dentro perdem a essência. Própria empresa. Por isso que eu gosto muito do modelo que já está aí no mercado já há mais de uma década, que são os Corporate Venture Capitals, lá, os CVCs dos grupos familiares, que mantêm a essência no core business do negócio principal e criam uma empresa de investimento que vai incubando iniciativas e vai testando novos modelos de negócio até que, de repente, puxa, isto aqui deu certo. E, às vezes, aquilo pode ou não compor o ecossistema de negócios que é o que o grupo já tem, o que a empresa já tem. Quando você consegue fazer esse movimento que vai retroalimentando o crescimento do grupo, né, ou do teu grupo empresarial, do teu negócio, é ótimo, porque você não perdeu a tua essência e foi trazendo coisas novas que você nem imaginava que poderiam estar incorporados no teu ecossistema. Então isso acontece às vezes de uma maneira acidental, mas cada vez mais hoje em dia eu acredito que é muita pesquisa, é muito estudo, de fato gastar sola de sapato e conversar com muita gente, é network, é entender onde os negócios estão acontecendo. E eu vou ser sincero, eu me surpreendo hoje de ver quanta coisa acontece onde a gente não enxerga. A gente só está conseguindo olhar uma camada, que talvez é aquela que esteja mais próxima da nossa bolha. Sim. Mas quando a gente fura a bolha e você começa a ver quanta coisa estão fazendo, você fala, nossa, nunca imaginei que teria uma oportunidade que tem gente ganhando dinheiro nisto. Pode não ter nada a ver com o que você faz, e nem vai compor o que você vai fazer, mas te abre a cabeça e fala assim, nossa,
eu não sabia que se eu furar a bolhazinha, talvez eu vá descobrir coisas que eu jamais tinha visto e que eu poderia estar trazendo para dentro para agregar. Outros mercados, exatamente. mercados. Dentro daquilo que você... Porque o que aconteceu com a gente foi muito parecido com isso. Então, quando a gente tomou essa iniciativa, foi no começo da minha gestão. Então, eu estava há 1 ano e pouco, mais ou menos, quando a gente de fato começou... Deu 1 ano quando a gente de fato começou a trabalhar nesse novo modelo de negócio. E eu quis investir muito quis pensar em muitas outras coisas que eu poderia trazer para dentro da empresa. Eu acho que quando você vem com uma nova geração, essa nova geração tende a trazer coisas, tá com a cabeça mais aberta, tá com, né, a mente fervendo e traz muitas outras coisas buscando solução e oportunidades que você vê no mercado, que você pode, né, fora ali da tua bolha, que você pode trazer. Só que eu acho que eu tive um período que eu me perdi um pouco nisso também, quando você fala de essência. Então, e eu tive que resgatar isso, porque eu achei que a ferrovia, talvez por eu ter entrado num período de crise, e aí você já cria algo do tipo, não, esse mercado é difícil, a gente não pode ficar dependendo dele, vamos olhar para muitas outras coisas. E deixei a ferrovia de lado, e a ferrovia é a nossa essência, literalmente, a empresa foi criada para esse setor, e eu deixei de lado. E aí, depois de muito tempo, e assim, eu via o quanto isso machucava meu pai também, né? A gente falando de muitas outras coisas, eu tentando trazer um novo diretor comercial, a gente criar muitos outros planos. E em certo momento eu perdi a essência da empresa nesse sentido, porque eu pouco olhava para as oportunidades que tinha dentro da ferrovia. Eu queria olhar só para fora e parei de olhar para dentro da empresa. Quando eu fiz esse processo de entender a importância da gente honrar o passado e a gente se fortalecer da essência, das raízes, né, da origem da empresa, isso só te dá mais potência para que você possa cada vez mais desenvolver, crescer e até fazer outras coisas. E aí eu fui entender que eu comecei a colocar, porque eu falava, não, nós somos uma indústria que faz um monte de coisa, e aí pensava em N coisas. E aí quando eu juntei os funcionários uma vez na fábrica, quando eu comecei a ter ciência disso, e eu perguntei pra todo mundo, eu falei assim, gente, o que a Husky é? Aí, assim, na época a gente tava ali com uns 40 funcionários. Aí um falava assim, nós somos uma eletrometalúrgica. Aí o outro falava assim, nós somos uma família. Eu recebi, tipo assim, tive várias respostas ali. E aí o nosso colaborador mais antigo, mais de 20, acho que ele tem 22, 23 anos de empresa, ele chegou e falou assim, a Husky é uma indústria ferroviária. Ele foi o único que ainda tinha, porque tá nele, sabe? Nele, E ele falou assim, a Husky é uma indústria ferroviária. Que não significa que você não vai modernizar o produto, você não vai botar tecnologia nele, não vai para se diferenciar, mas a essência era essa. Mas nós somos uma indústria ferroviária que também produzimos bombas de combustível, que também fazemos muitas outras coisas que a gente tem competência e expertise para isso. É difícil, Bárbara, você fazer esse processo de escolha, e talvez um dos conceitos de estratégia que eu mais gosto de adotar é a estratégia, aquilo que você vai decidir, o que você não vai fazer. Porque às vezes dá vontade de fazer tudo. Exatamente. Eu vivi isso constantemente lá no SBT, como você participa de um processo criativo, né, e você precisa estar sempre tentando entregar alguma coisa nova e diferente para você manter a sua audiência e preservar os valores do canal, que eram muito família, entretenimento, diversão. Não é fácil você fazer um processo de escolha, até porque durante muito tempo a televisão era um negócio 24/7, então só cabiam 24 horas de conteúdo. Até que vem o YouTube, streaming, e muda essa realidade. Mas antes disso, você tinha que ter uma excelente estratégia de programação, porque tudo que você fazia tinha que caber em 24 horas. Era limitado mesmo. Então fazer essa curadoria era um negócio difícil. E aí é um processo de escolha. E você às vezes escolhia bem ou escolhia mal, né? E era muitas vezes, atribuição do próprio fundador, que adorava participar do processo de escolha. E às vezes eu brinco com o pessoal, que para ele era muito importante, né? Muda o tempo inteiro. Ele tinha um raciocínio muito simples. Ele fala, puxa, eu tentei alguma coisa, se as pessoas não gostam, por que eu vou ficar empurrando algo que elas não querem? Vou tentar coisa nova. Sim. Então ele sempre foi muito inovador e disruptivo, mas sempre fazendo a mesma coisa. O entretenimento simples, a proximidade com o público dele, o carinho com o consumidor, e de fato eu vivenciei ali situações
que hoje se fala muito em ser centrado no teu consumidor, Sim. ele sempre foi. Ele ia para o palco, entrava a plateia, no espera público, né? Chegava no espera público, essa plateia recebia a instrução de como seria dentro do auditório. Então ali o pessoal já fazia, olha, quando eu pedir para bater palma, tem que bater palma, quando tiver que gritar, tem que gritar. Sim. Então fazia um ensaio ali e depois iam todos para o estúdio. Aí ele ia à frente da plateia e começava a conversar com a plateia. E começava a entender, dona Bárbara, a senhora veio na caravana da onde? Uhum. Aí você respondia, tal. E o ônibus estava confortável? Estava confortável. Tinha banheiro no seu ônibus? Não tinha. Ele dava só uma olhada para o lado assim. Já mandava o recado. Falei assim, a senhora, e a Fernanda, dona Fernanda, a senhora veio de onde, dona Fernanda? Eu vim da caravana. E a senhora recebeu um lanchinho? O lanche estava bom? A senhora foi suficiente ou a senhora queria um a mais? Então você fala, uau, esta preocupação com as pessoas que pouca gente consegue passar, porque aparentemente o consumidor é só um número e eu só estou preocupado com o faturamento. Exatamente, com o que você vai vender para ele. Uma satisfação que ele de verdade tem com aquilo que eu estou entregando. E ele fez isso a vida inteira, quando ninguém falava de consumidor no centro. Então acho que essa leitura de povo, dessa simplicidade de você entender o que é a essência do que as pessoas precisam, é nato. E quando você encontra isso no teu negócio, é uma boa chance de dar certo. A gente estava falando disso aqui, né, no episódio que eu gravei com meu pai, como ele começou. E ele fala muito sobre isso. Ele falou assim, eu queria solucionar problemas. Eu era reconhecido como um solucionador de problemas. Eu não estava preocupado em quanto eu ia vender. Eu estava preocupado se eu atendia a necessidade do meu cliente. Porque quando ele tiver um novo problema, a primeira pessoa que vai aparecer na cabeça dele chama o Carvalho que ele vai resolver. E ele resolve. Então, é você ocupar, sim, a atenção, a mente do teu consumidor, do teu cliente, mas não como se você fosse alguém que está só te vendendo algo, e sim como alguém importante para, de alguma forma, trazer alguma solução, seja para um entretenimento, seja para alguma questão mais corporativa, né, como é o caso da Husky. Mas nesse processo, então, você ficou lá, e assim, eu imagino que nessa sua trajetória, porque de acordo com cada cadeira que você teve lá, dentro do grupo, exigiu experiências diferentes, habilidades diferentes, e quanto mais você subiu, mais você precisou ter essas outras soft skills ou coisas para você poder lidar com tudo isso. Porque se ele sai para alguém assumir, as filhas dele já trabalhavam lá nesse período? Elas iniciaram já muitos anos atrás, algumas há 15 anos atrás. Fizeram algumas interrupções e retornaram ao negócio em funções diferentes, às vezes só na governança, Sim. até que, mais recentemente, assumiram posições chaves dentro do grupo. Eu acho que a preparação delas foi algo que iniciou lá no chão de fábrica. Nenhuma das filhas começou como diretora, todas elas foram aprender o processo e a operação lá da base, para depois irem crescendo e assumindo maiores responsabilidades. Eu acho que é um processo bacana, porque você precisa entender o que você está liderando. Exatamente. Eu costumo dizer, e sempre falei para as pessoas com quem eu trabalhei, eu não decido sobre o que eu não entendo. Então eu preciso entender para ajudar e contribuir para que as decisões que eu tome facilite a vida e a execução daquilo que eles precisam entregar. Que é o que a gente estava falando do trainee, né? Exato. Passar por várias etapas. Exatamente. Eu acho que ao longo da minha trajetória foram várias funções e eu tive que me reinventar ali dentro. Por quê? Eu vim de escolas extremamente estruturadas, formação em ciências contábeis, portanto muito mais cartesiano, né? CFO, passei a ser controller, era CFO, então o CFO já carrega um pouco daquela aura, é o cara mais duro, é o cara mais isso, e uma vez até um dos meus chefes ali na trajetória foi engraçado, porque ele falou, Marcel, mas você não funciona para ser CFO. Falei, por quê? Porque você não é odiado. Eu falei, então não vai dar certo com o CFO. Por quê? Porque em algum momento, e aí foi uma coisa muito interessante, eu sou muito grato a uma pessoa que foi meu líder, que é o Guilherme Stoliar, foi presidente do grupo durante muitos anos, mas em um dado momento ele era meu par.
E ele fez uma provocação a mim numa reunião de diretoria, que eu fiquei ali na hora bravo, mas depois me caiu a ficha, eu sou grato a ele até hoje. Porque eu estava tentando ali colocar um determinado ponto, um problema, uma situação, historiando o que vinha acontecendo e o problema que aquilo ia causar, e ele defendendo o lado do negócio. Até que um momento ele pega e vira assim, pois é, tem gente que adora contar história, e eu prefiro fazer. Eu falei, caramba, aquilo doeu naquele momento. Falei, puxa vida. Mas depois eu parei e falei assim, puxa, não é que ele tem razão? Só contar história, ok, eu posso ser um excelente historiador, mas é muito mais legal fazer história. Sim. E aquilo me deu uma virada de chave e eu começo a me aproximar muito mais das áreas de negócio. E falei, e aí, como é que eu te ajudo? E isso talvez foi a virada, e foi quando veio esse outro chefe depois e falou que eu era um chefão que não era odiado. Porque eu saí daquela zona de conforto de ser o cara, de controlar os números, processos, compliance na veia, para se aproximar do negócio e falar, como é que eu faço, como é que eu boto esse meu conhecimento a serviço para ajudá-los a fazer e tomar a melhor decisão. E isso foi uma boa virada de carreira. E quando eu faço isso, eu começo a ter oportunidade de participar de mais decisões de negócio, em que a decisão financeira ia pesar, mas eles queriam saber qual era a minha opinião. E se aquilo era bom ou se não era. E muitas vezes com o próprio fundador. Ele chamava para fazer discussão, porque ele sabia que eu tinha essa veia financeira, então ajudava a tomar a decisão. Então, isso foi o que me ajudou nessa transição, até que eu recebo a oportunidade de comandar o SBT. Mas eu já não era mais um financeiro. Sim. Você já tinha outras habilidades, e você já tinha uma outra visão sobre o negócio. Eu fui desenvolver essa habilidade de negócio através dessa virada de chave. E isso foi me qualificando para aprender e aprender outras coisas. E eu sempre fui um cara muito people, muito gente. Eu gosto de cumprimentar todo mundo, falo com todo mundo. Eu fui a um treinamento do Oscar Motomura, da Manaki, não sei se você conhece, é um centro de formação de liderança. Sim. E uma vez, Bárbara, ele fez um negócio que eu nunca esqueci e sempre repeti. Quando você vai gesticular a estrutura hierárquica de uma empresa e você fala do presidente ao porteiro, como é que normalmente você faz o gesto? Você faz assim e assim. Do presidente ao porteiro, não é? Normalmente as pessoas fazem isso. Do presidente ao porteiro. Muda, não muda? É, muito. Porque aí você começa a entender o seguinte, que o trabalho da pessoa que está ali na portaria da empresa é tão relevante quanto o seu. Porque se você estiver esperando um presidente de uma outra empresa para uma reunião estratégica importante de negócios e ele for mal recebido na recepção, como é que ele entra? Acaba com a tua reunião. Então ele Exatamente. Então ele é tão importante quanto eu. E eu sempre levei isso como lição. Então eu sempre cumprimentei, não é só cumprimentar por uma questão de parecer simpático, é perguntar, e aí, tá tudo bem aqui? Tá precisando de alguma coisa? E se tivesse precisando, era minha responsabilidade providenciar, porque a função de um líder é ser o facilitador para todo mundo. Então quando você se coloca nessa posição e ainda tem a chamada dor de dono, Sim. que é o que eu sempre tive, né? Eu entendia que aquilo era como se fosse meu, embora não fosse, né? Você tem uma outra atitude. Eu era incapaz de passar por algum lugar, ver algum problema e não ligar para o gestor Exatamente. e falar, olha, cara, você pode dar uma atençãozinha para olhar isso aqui? E não era por uma questão de ficar enchendo o saco, pentelhando as pessoas, mas era porque eu tinha sentimento de dono, que é dor. Dói quando você vê uma coisa errada. Dói quando você vê alguém desperdiçando, estragando as coisas. Não dói quando você vê o seu filho estragando alguma coisa ou desperdiçando algo. Por que a empresa é diferente? Não é. Então, acho que esta minha virada veio desta provocação, um dos motivos, e eu fui. Aí eu colocando o meu jeitão. Cada um tem seu jeito, sim, né? E sim. não tem jeito certo, não tem jeito errado, cada um tem o seu. E o meu sempre foi de estar muito próximo das pessoas. E de entender que eu tinha que ser o facilitador. Quando você na liderança tem essa visão, você se abre para todo mundo, as pessoas se sentem confortáveis de irem falar contigo, não por uma questão, vou te fazer uma fofoca aqui. Não é. O cara falou, pô, mas se você falou de tal coisa, eu pensei nisso aqui, podia melhorar tal coisa, não podia? Eu falei, boa ideia, pode sim. Mas a área não é minha. Não, mas liga pro cara, dá sugestão para ele, é legal. Sim. Então, estimular que as pessoas contribuam entre si ali
é uma arte. E você acha que assim, foi essa habilidade que você foi desenvolvendo que te colocou na presidência do grupo? Porque aí você, com essa característica, você conseguia se aproximar da família e você conseguia se aproximar dos profissionais. Eu sempre tive uma preocupação, talvez até excessiva, em fazer o processo de maneira extremamente profissional. Eu acho que você precisa saber separar o seu papel como gestor, líder, e do teu papel quando você está à frente do fundador, dos acionistas das gerações seguintes. Eu não posso ser amigo das pessoas, não é questão, puxa, meu amigo no sentido de eu vou ter um grau de afinidade tão grande que eu rompi Exato, que você ultrapassou esse o grau limite, do profissionalismo, e aí as decisões podem já não estar sendo mais pautadas no que é bom para a empresa, mas porque eu fui atender o meu interesse ou o interesse de uma parte dos acionistas, e eu não podia fazer isso. Então eu sempre guardei a chamada distância regulamentar para que esse processo fosse extremamente profissional, respeitoso e produtivo. Fácil? Não, não é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. Especialmente quando você está num grupo com tanta visibilidade quanto tem o Grupo Silvio Santos, né, em todas as suas áreas de atuação. Então, eu tinha que saber equilibrar isso aqui. Fui perfeito 100% do tempo? Claro que não. Errei? Claro que errei. Mas muito mais acertei do que errei. Né? Senão, eles não teriam recebido um processo mais organizado, mais bem estruturado, com uma visão estratégica definida. Agora, execução é execução. Pode executar bem, pode executar mal. Mas acho que a preocupação em passar sempre a percepção de que havia imparcialidade naquilo que eu estava propondo como executivo tinha que ser percebida. E se aquilo não estivesse sendo percebido, para mim seria muito ruim. Você fala, puxa, estão achando que aqui eu não estou usando de isenção para propor algo que eu acho que é importante e relevante para as empresas, para o grupo e para a própria família. Porque começam a questionar as suas ações e as suas decisões, agora, né? Isso acontece? Claro, Sim. No mundo real, é claro que acontece, é comum que aconteça. O problema é como você lida com isso, né? E eu sempre queria lidar com transparência, com muita ali capacidade de passar quais eram os pontos favoráveis, positivos, o que era bom, o que era ruim, né, de tal sorte que elas pudessem tomar a melhor decisão. Não cabia a mim no conselho, eu não tinha voto, eu era um executivo participando do conselho como gestor, né, e sendo a pessoa que tinha que traduzir as necessidades da empresa e do conselho para o negócio, né, e vice-versa. Não era um papel simples, porque uma empresa do porte que era, com figuras tão fortes. Tem várias coisas que você falou aí que para mim são muito interessantes. A primeira, só para pontuar, é que de fato, quando você fala sobre isso, né, do presidente ao porteiro, e quando você traz isso de uma forma horizontal, é como se você estivesse falando de uma ponta a outra, né? Porque você não faz de uma ponta a outra de cima para baixo, mas quando você tem um processo, é de uma ponta a outra. Sim, e aí é a cultura que você tem, de como você lida com as pessoas, de como você conduz a empresa. Então, os seus valores, os seus princípios, a tua cultura, ela vai de uma ponta a outra. E é isso que acho que consolida, de fato, a empresa durante tanto tempo. Então, ficou muito claro para mim quando você colocou dessa forma. Foi um insight muito bom nesse sentido. E a questão de gestão de pessoas. Porque assim, é claro que é um achismo meu, não é baseado em dados, mas eu sempre tive uma sensação, pelas pesquisas que eu fiz, que a maioria das pessoas que chegam a uma presidência de fato, né, um CEO ou coisa assim, eles não vêm muito da área financeira. Eles têm um suporte muito do financeiro, obviamente, mas é porque geralmente as pessoas da área de finanças talvez não tenham tanta habilidade de fazer gestão de pessoas e fazer, né, como até o Lázaro sempre coloca, de mover pessoas. Eu, por exemplo, na empresa, pode ser só uma impressão minha do que eu pesquisei, mas quando eu vejo os resultados que eu tive na empresa, eu só consegui tudo isso porque eu foquei em gestão de pessoas. Primeiro, obviamente, o caixa, que aí você tem que atuar nos pontos, né? Então, numa gestão de crise, você vai lá e tudo mais. Mas, assim, quando você começa a olhar para as pessoas e como você cria multiplicadores desses seus valores e daquilo que você quer, do que você está vendo para o futuro, é quando você, de fato, consegue construir algo mais sólido e caminhar
da forma correta. E isso eu vi inúmeras vezes acontecer. Eu sempre disse que a capacidade de entrega da equipe do SBT era acima da média. Porque quando o propósito era claro, as pessoas faziam aquilo com uma vontade, com um comprometimento, e que tivesse que virar 1, 2, 3, quantas noites fosse para entregar aquilo que eles entendiam como relevante e importante, estava valendo, e eles faziam com amor. Sabe, não era por conta do depósito do salário no final do mês. Isso era só uma consequência. Sim. Então, eu vi inúmeras situações onde o pessoal, entendendo por que a gente estava fazendo, tinha um processo, tinha uma doação, né, muito forte. Muito forte. E por mais piegas que seja, e as pessoas às vezes adoram, né, falar que pessoal que cria conceito para vender livro, esquecendo que na essência só vale se de verdade as pessoas adotarem de maneira simples e natural. Então, propósito é uma coisa importante. Sim. Se as pessoas não entenderem por que estão lá, não tem graça. Não vale a pena. Agora, é fácil traduzir propósito? Não é. Não é. Porque quando você começa a fazer esses exercícios de maneira estruturada, você começa, às vezes, um devaneio de coisas e vai Você racionaliza até alguém virar demais. e falar, somos uma empresa de equipamentos para trem. A gente tende a racionalizar demais para você achar algo que não se racionaliza. Mas eu vejo que assim, eu acredito que a cultura da empresa ela é espelho da personalidade do dono e de quem está à frente. Então, muito provavelmente o SBT tinha uma cultura que espelhava todos esses valores e a personalidade do Silvio. E é por isso que eles estavam associados a esse propósito. É claro que ele, quando montou o grupo dele, assim como o meu pai quando montou a empresa dele, tem um sonho, tem um objetivo que é dele. Eu hoje, por exemplo, eu compartilho de vários outros, eu tenho os meus sonhos para com a empresa. Eu realizo grandes desejos meus do meu propósito, ou seja, pessoal, profissional, através da empresa. Mas os colaboradores eu faço com que a empresa seja um meio deles realizarem os objetivos deles. Porque não são as pessoas que trabalham na Husky, não é que elas são apaixonadas por trem, como o meu pai é, mas elas são apaixonadas por aquilo que elas vivem no dia a dia. Qual é o turnover de vocês quando trabalham disso hoje? Baixo? Tá abaixo. Tá abaixo de 1,5. Abaixo de 1,5. Aí a gente só tem que se preocupar com algumas armadilhas às vezes, né? Às vezes a gente valoriza, e eu valorizo o baixo turnover, a permanência, as pessoas terem uma carreira mais longa. Sim. Mas você precisa ter preocupação de estar qualificando essa turma o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque o problema é, puxa, mas eu gasto muito com treinamento. Assim, eu treino e depois vou embora. Mas e se você não treinar e elas ficarem? Não, você tem que desenvolver as pessoas. Tem que desenvolver. Então, eu acho que essa preocupação e esse balanceamento é uma coisa que vem mais nas gerações mais novas hoje, de trabalhar muito forte essa formação das pessoas, independente se vai perdê-las ou não. Eu adoro empresas que têm o papel de formadora de recursos para o mercado. As duas que eu passei multinacionais, KPMG e Unilever, são uma prova disso. Olha quanta gente eles espalharam boa pelo mercado. E tudo bem, eu acho que é um papel que eles cumprem, mas eles nunca deixaram de ter pessoas de altíssima qualidade dentro do quadro deles, jamais. Embora passe um tempo, depois eles perdem, até porque eles sabem que não conseguem absorver. Mas faz parte do jogo também, né? Você faz as suas apostas. Eu acho que lá, tanto que um dos nossos, nós temos 7 códigos de honra, né? E um deles é o desenvolvimento humano. Vocês falam códigos de honra? Uhum. Legal. Respeito, transparência, eficiência, qualidade, resiliência, desenvolvimento humano e responsabilidade social corporativa. São valores. A gente chama dos 7 códigos de honra. E justamente o desenvolvimento humano, porque tanto na parte técnica quanto na parte pessoal, emocional, né? Porque se você está formando novos líderes, se eu promovi o meu operador de usinagem, que estava lá há 12 anos como supervisor de fábrica, eu não posso simplesmente chegar para ele e falar assim, mudar o nome dele do crachá no organograma e falar, muito bem, agora vai lá e faz o teu papel, cumpre o teu papel. Ele vai liderar colegas
parceiros, né, que estavam com ele durante uma década, né? Pessoas novas e pessoas antigas. Como é que eu preparo ele, que já era um excelente operador, a ser um excelente supervisor de fábrica? Quais novas habilidades ele Mara, mas precisa não é, desenvolver? então, não é fácil você montar um plano de desenvolvimento. Não. Não é Esse fácil. plano de carreira, desenvolvimento, É não. difícil, exige muita disciplina e persistência, porque a rotina hoje é muito pesada e ela consome a vida dos executivos, dos líderes. E quando você fala para o cara que tem que parar para dar feedback, para pensar no plano de desenvolvimento de cada um dos colaboradores da equipe dele, é uma carga de trabalho pesada. Se não tiver alguém batendo bumbo em cima, isso se perde Isso com se uma perde. velocidade Mas muito ela dá grande. resultado. E ela dá muito resultado. Ela dá muito resultado. Nós tivemos agora E você tem, tá? A gente sabe que a gente só não para documentar que a gente tem processos de desenvolvimento. Vou dar um exemplo lá no SBT. Muitos cameramans começaram como caboman. Então é o cara, o que é um caboman? O cara carrega o cabo mesmo. Literalmente, né? E aí ele tá atrás da câmera e começa a observar tudo que o câmera faz. E vai aprendendo com ele ali. E vai aprendendo até que um dia o câmera deixa, quer mexer um pouquinho? E o cara mexe um pouquinho. E ele vai aprendendo até que em algum momento ele vira o cameraman. Mas e o cameraman? Esse cara pode virar o diretor de TV, esse cara pode virar um diretor artístico, porque ele estava lá com a lente. Ele estava atrás da lente. E ele é o olho humano. A sensibilidade dele é que pesa. E muitas vezes as pessoas descobriam isso intuitivamente, não era planejado. Tanto é que tem diretor, eu já fui da TV, eu conheço muito, tem diretor que gosta de trabalhar com câmeras específicos, porque o trabalho dele é muito menor. Porque o cara já sabe exatamente o que tem que fazer, para onde vai, justamente por conta dessa sensibilidade, né? Então, acho que às vezes você só não percebe que você já tem isso dentro da vida da empresa. É só você questão de documentar e assegurar que as pessoas que estão progredindo de fato são as melhores. Sim. É isso. Então, mas é difícil, não é um processo fácil no dia a dia. E muitas empresas pequenas não têm essa capacidade. Mas criar pequenos rituais de discussão, uma reunião de feedback, uma reunião estruturada, nem que seja uma vez por ano, para falar, e aí, o que você está fazendo, o que você gostaria de estudar, que outra atividade você gostaria de exercer. Isso, qualquer dono de empresa pode fazer numa equipe de 10 pessoas, de 20 pessoas, de 30 pessoas. Consegue fazer, é uma questão de iniciativa. Agora, tem aquele fundador mais old fashion, que não tem essa habilidade, ou porque não fundou a empresa e não precisou disso para levar até onde chegou. Sim. Mas é sempre o desafio de como é que vai para frente, né? Exatamente. E aí você pode estar falhando nessa parte se você não permitir que alguém faça no seu lugar. E aí é o papel, às vezes, da segunda geração de trazer essa modernidade, essa renovação de forma de fazer, né? Para não falar que é inovação, mas eu estou renovando e não inovando. Deixa eu renovar a forma de fazer. E a habilidade da segunda geração de, respeitando o legado e os valores do fundador, né? Trazer coisa nova. Eu falo que não é fazer melhor ou pior, é fazer diferente. Sim, É fazer diferente, né? E usar muito do conceito hoje das startups, né? Que tudo é um MVP. Sim, você testa. E tudo testa, erra, corrige rápido. Exato. E se não conseguir corrigir, abandona, não insiste no erro. Então, acho que essa mentalidade, isso é a parte legal desta geração que está vindo aqui, chegando agora à frente dos negócios, nas posições de liderança, trazendo um pouco mais dos conceitos, né, de estar trabalhando com as ferramentas de Slim, dos times, enfim, usando toda essa terminologia que tem aí de cada hora o pessoal adota uma. Sim. Né? Mas no fundo, o que é isso? É só trabalhar com equipes multifuncionais. O que muda nisto? A liberdade. Tudo era muito monitorado. Tudo, eu te delego, mas eu quero monitorar, mas você não pode dar um passo sem me dizer o que você vai fazer na sequência. E isso eu acho que já não funciona mais. Se você deu uma missão, deixa executar. Depois você mede se tá bom ou se não tá. E sabe o que eu percebi lá na empresa? E eu hoje, já de um pouco mais de um ano para cá, e a gente vem melhorando cada vez mais.
desde que a gente colocou de fato os indicadores e a gente mede através dos indicadores, você vai soltando mais porque as pessoas vão vendo através dos números o que elas estão fazendo, o que está funcionando, o que não está, qual a linha de tendência e etc. E elas têm que se responsabilizar por aquele número. E aí, quando eu fui soltando cada vez mais e dando autonomia para que, por exemplo, a minha gerente de produção tomasse decisões no que compete a ela, o meu gerente administrativo na dele, de produção, comercial e etc. Eles foram fazendo muito mais e melhor, porque quando eles tomam para si, eles são responsáveis por aquele espaço deles e eles têm essa dor de dono que você falou aí, e às vezes eles nem percebem, mas isso já fica intrínseco, né, na rotina deles, a entrega é muito maior e melhor. Eu percebi que eles conseguem se desenvolver muito mais, eles buscam, eu não preciso ficar dizendo, você precisa fazer um curso de tal coisa, vai se desenvolver nisso. Não que eu não faça, mas eu vejo que não parte só de mim a iniciativa, parte deles. Às vezes eu chego e falo assim, olha, eu tô pensando aqui, você não quer fazer um curso de tal coisa, que eu acho que pra isso que você tá fazendo, essa certificação vai ser boa. Aí eles já chegam pra mim e falam assim, não, eu já tô vendo isso, eu já peguei isso aqui lá, eu já vou legal. Tá vendo? Então assim, quando você traz esses indicadores e você começa a monitorar isso e dá essa autonomia que você falou, né, você deixa eles mais soltos para que eles possam fazer outras coisas. Você vai vendo que eles falam, não, deixa isso aqui comigo, que isso aqui eu tomo conta. As iniciativas que partem deles, às vezes eu não pensaria nelas, porque eles estão ali no dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, de uma indústria que é produção, eu não tenho formação nessa área. Então tem muita coisa que eu não conheço, eu vou aprendendo ao longo do caminho. Pesquiso, vou em muitas outras empresas, né, para entender o que se faz por aí. Então, quando eu vejo que eles que estão ali na operação começam a trazer, e isso vai do gerente ao operador. Quando o operador começa a entender o que ele está fazendo, isso eu falo muito nos treinamentos, ele tem que entender o porquê ele tem que fazer, como ele tem que fazer e qual é o impacto na empresa quando ele não faz. Exatamente. Porque não tá só ali no quadrado dele, essa peça que refugou e que eu não anotei, ninguém vai perceber. Não, olha o que acontece no final do mês. Olha como impacta o caixa do futuro, porque a gente é uma cadeia de coisas. Então, quando a gente trata eles no sentido de vocês fazem parte deste todo e o que você faz aqui impacta toda a organização, cria uma consciência diferente. Eu durante uma época lá, instituí o que a gente chamava, né, café com presidente. Muitas empresas adotam esses programas, enfim. E fiz isso um bom tempo, né? E sempre levava funcionários diferentes em cada reunião e permitia que eles também fizessem indicação de colegas para virem nas próximas, tal. Foi um modelo bacana. Mas eu provocava muito o pessoal nesse sentido, de não esperar que a empresa provesse tudo para eles. Né? Que se eles quisessem progredir, eles tinham que fazer um investimento independente da empresa ter capacidade de investir em tudo. Que eu falei, gente, eu adoraria dar todos os treinamentos que vocês querem no mundo, mas o mundo real não permite. O mundo real é que o dinheiro é finito. E eu sempre usava muita analogia com a vida real da gente e das famílias. Eu falo, legal, vocês estão numa família e vocês falam muito, puxa, o SBT é uma grande família. Eu falei, é verdade. Mas qual o conceito de família? Aquela onde todo mundo quer progredir, onde todo mundo toma ação para fazer as coisas serem melhores, ou aquela em que eu não faço nada porque minha mãe não vai me tirar de casa? Tem o patriarca que faz tudo ali, ou a matriarca, e não tipo precisa assim, fazer nada. eu posso fazer a besteira que foi, minha mãe não vai me tirar de casa mesmo. Exatamente. Que família é essa? Então, gente, esta segunda família não me interessa. Nossa, é essencial isso que você falou. A primeira família, que é todo mundo se ajudando para progredir, para ter o primeiro carro, o primeiro filho fazendo faculdade, a primeira casa, opa, esse é o conceito de família que eu quero que vocês peguem. E saibam que tudo que tem aqui dentro é finito. Portanto, se vocês puderem economizar, 1 centavo que for, economize. Não é porque eu sou sovina, não é porque eu sou mesquinho, não é porque eu quero dar mais lucro para o dono. É porque se eu puder investir 1 centavo em produzir mais, eu quero. Sim. Tanto que quando eu assumi a gestão lá em 2011 no SBT, a gente tinha de produção própria, né, aquilo que a gente produz para pôr na programação, não chegava a 40%. E a gente chegou a mais de 80%. Então a gente praticamente dobrou o volume de produção, que é a essência de um negócio de televisão. Sim. Né? E que você precisa trazer, porque é a sua marca. É a marca do dono, é aquilo que ele criava, é aquilo que a gente tinha que, de fato, se esforçar para dar certo, porque imprimia a nossa marca, e não em cima de um conteúdo só que um terceiro produzia. Comprado, né?
Então, para isso, a gente tinha que conseguir achar capacidade de investir em produção própria, e eram escolhas. Gasto, às vezes não é o quanto você gasta, mas é como você gasta. E a gente percebia ali que a gente gastava errado. E isso é um processo que não acaba nunca, tá, Bárbara? Cortar custa que nem unha. Não corta, cresce. E quando você não percebe, a ineficiência está de volta lá dentro. Então, se você não tem essa cultura do pessoal de questionar tudo que está fazendo o tempo inteiro, você pode fazer esse exercício, você vai fazer lá o seu orçamento base zero, lindo conceito, maravilhoso. Cortou um monte de coisa. No ano seguinte, no outro exercício, se você não incorporou isso na tua cultura, vai passar 2 anos e vai fazer outro orçamento base zero. É igual o músculo, tem memória, né? E volta para onde estava. Tem memória. Então, e isso, nesse aspecto, a minha formação ajudou muito. Sim. Né? E eu sempre fui rato de demonstração financeira, por exemplo. Eu fazia uma coisa legal. Não, Isso é você legal de juntou contar. 2 coisas incríveis, Fazer né? uma coisa legal, isso é legal de contar. Eu guardava as demonstrações de balanço, demonstrações financeiras das empresas publicadas em jornal. Né? E aí eu tenho reunião com um cliente X, falei, pô, deixa eu pegar aqui o balanço dele. E aí eu lia as coisas que eu sei que eram importantes para me preparar para a conversa com aquele executivo. E chegava na hora, eu conseguia demonstrar para ele que eu entendia o que era o negócio dele. Que eu não estava propondo alguma coisa sem sentido. E isso você descobre lendo demonstração financeira, por mais louco que seja. Você está com insônia? Pega a porcaria da demonstração financeira, dá uma lidinha lá, que você vai achar a estratégia da empresa. Você vai achar segmentos onde ela pode estar entrando, volume de produtos, lançamentos de produtos novos no ano seguinte, quanto ela está investindo em P&D, quanto ela vai investir em publicidade. E pouquíssimos executivos que não sejam dessa área financeira vão conseguir ler E desse eu jeito. ficava lendo essa porcaria da toda, separava, anotava o que era interessante, chegava na reunião, o cara falava, ué, nossa, o cara Como é que você sabe de tudo isso? tava lá, ele que disse. Incrível. Ele que disse, só que ninguém lê, porque acha a coisa mais chata do mundo. E de verdade é chato. Mas tem o seu lado Mas você positivo. tira a parte boa do treco, que é como é que aquilo te ajuda a fazer negócio. E é simples de fazer. Mas quantos executivos têm, de fato, uma formação financeira boa? Quantos conselheiros têm uma capacidade financeira boa? E às vezes os donos crescem porque é o cara que nem o seu Manuel. Você sabe qual é o melhor ERP do mundo? É o do seu Manuel da padaria. Você liga para o seu Manuel, como foi a empresa, como foi o resultado hoje? Ele abre o caixa e fala, foi bom. Se tem ou se não tem, né? Tá sobrando ou se tá faltando. Hoje em dia nem tem mais dinheiro vivo circulando. Aí sim. Mas só usando a brincadeira, às vezes essas pessoas têm ferramentas muito simples. Sim. Né? E a gente às vezes tem lá tanta coisa à nossa mão e a gente não usa. E hoje, cara, com chat GPT, chat, procura lá, lê, Ajuda a fazer essa análise. separa para mim lá as informações referentes a isso. Cara, 2 palitos, não tem nem pretexto para não buscar isso. Você tem muito mais acesso e ferramentas, mas aí o que falta na pessoa é a disposição. É disposição. E a criatividade de usar essas ferramentas que estão Não é? A gente não está na era do prompt agora? Exato. Né? E o prompt nada mais é do que sempre se falava em tecnologia no passado. Shit in, shit out. Exatamente. Botou coisa errada, vai sair coisa errada. Sim. E a mesma história do prompt hoje. Perguntou errado, vai vir resposta errada. Resposta errada. Então aprende a perguntar. Exatamente. Só que se aprende a perguntar do dia para a noite, não, gente. Isso é bagagem, isso é experiência, isso é janela, isso é vivência, é tomar porrada, é cair e levantar, isso é resiliência. Né? E é isso que as empresas familiares cada vez mais vão precisar ter. Resiliência, essa capacidade de saber e abstrair ali dentro de uma estrutura familiar quais são aqueles que vão de fato contribuir para que o negócio se perpetue. Colocar cada um no teu lugar, né? E aí você tem, claro, as ferramentas, como eu falei, um conselho de família, um excelente acordo de sócios ou de acionistas. Né? E esse é o princípio de tudo. Muita gente renega esse passo. E aí, na hora que você vê que alguém não quer mais e quer saída, não tem mecanismo de dar saída. E aí começa a briga. Com essa questão de E aí começa a briga. E aí começa a briga. Ninguém olha para essas cláusulas de saída. Todo mundo olha para o que está bonitinho do que está começando. Ninguém olha para essas cláusulas de saída. Como sai? Sai baseado em que valor? Quando é uma empresa SA é fácil, né? A ação está precificada na bolsa, você sabe todo dia quanto vale. E quando não é? E quando é uma empresa capital fechado, uma limitada, uma MEI, né? Um simples, empresa no simples?
Como é que vai fazer o valuation disso daí Como é que de você faz o uma hora valuation? pra outra? O valuation foi combinado? Não, não foi. Vai dar certo ou vai dar briga? Tende a dar briga. Tem muita briga. E isso a gente já viu de quilo. Exatamente. Mas só por que você renega? Então por que as empresas não fazem? Putz, porque é difícil. Se não tiver alguém que toque o bumbo, que puxe o processo como teve lá no grupo, Sim. teve uma das filhas que assumiu a frente disso. E com muita energia, com muita dedicação, a Renata, mais nova, ela tomou a frente pela família para criar essa disciplina. E se não tivesse tido alguém que puxasse, talvez não tivesse 1/10 do que Não, tem e hoje. convenhamos que a briga lá ia ser grande, né? Porque não é só em termos de dinheiro, são vários negócios, né? Distintos, E diferentes. tudo depois. Então foi necessário isso. Felizmente tem uma pessoa que tomou a frente e o processo vai amadurecendo a cada ano, vai melhorando. Isso você não nasce pronto. Mas tem que começar. As pessoas perguntam, mas o Silvio respeitava a governança? Aí eu falo, porra nenhuma. Essa é a parte boa de você contar agora. Porque todo mundo vai saber que ele era gente como todas as outras Mas pessoas. porque não era para ele, mas ele tinha essa consciência que não era para ele. Era justamente para as próximas gerações. Exatamente, para quando ele não tivesse. Então acho que esta capacidade que ele teve de permitir que isto fosse feito foi um tremendo acerto. Isso que você falou é fundamental, é essencial. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam: meu pai está na empresa, ele não quer inovar, ele não quer fazer tal coisa, eu tento iniciar algum processo lá dentro, mas ele me corta, ele não deixa. E, por exemplo, a Renata, como você falou, ela teve essa iniciativa e ele entendeu que era necessário pensando no futuro. Então, assim, acho que fica muito claro aqui dessa sua mensagem, principalmente para os donos de empresas, tudo bem. É igual aquela coisa, tipo, você tem o seu patrimônio, você já bota no nome do filho, mas com usufruto teu. Então, enquanto você tá aqui, você faz o que você quiser. Mas pense no futuro, porque assim, para morrer, basta estar vivo. Você nunca sabe quando você vai morrer. Pode ser que você morra com 110 anos, mas pode ser que você morra amanhã. Exatamente. Então, o que fazer, como proteger a tua empresa e o teu legado pensando nos teus filhos? Porque você pode, porque aí são duas coisas, né? Você pensar no teu negócio, mas você pensar na tua família também. Uhum. Porque se você não prepara, a chance, se você tem 2, 3 filhos, não sei, deles brigarem por conta desse negócio. Tá tudo bem até a página 2, né? É que a gente complica, né? A gente adora complicar tudo. Mas no fundo, é só ter a consciência do seguinte: pessoas têm interesses divergentes. Podem ter saído da mesma barriga. Mas tem, e tudo bem que tenham. Sim. A diferença, ou a chave do negócio é como é que você vai prever essas situações e como é que você bota vai ordem nesse barraco, né? resolver essas situações. Que quando você não para pensar como é que você vai resolver se acontecer tal e tal situação, você não se prepara para isso e você não cria um acordo de acionistas robusto que esteja ali previsto, pelo menos as coisas mais comuns de acontecerem. Exatamente. É onde a gente descobre isso. Putz, tem de tonelada, literatura, consultores especializados. Que já viveram muitas coisas. A própria mídia é farta em cases de sucesso e de fracasso. Dá para aprender com o erro e com o acerto dos outros. Não precisa inventar roda. Não. Mas você tem que colocar no papel e todo mundo tem que concordar com aquilo. Que eu falo, eu tenho um ditado legal. Combinado não é caro. Isso é caro, exatamente. Combinado não é caro. Então, Exatamente. Combinou, é o que é. Puxa, agora não concordo mais. Lamento, concordou. E assim também, você pode esperar o melhor, mas você tem que se preparar para o pior. E você se prepara justamente num cenário onde está tudo tranquilo. Porque a hora que o bicho pega, você não tem cabeça Nem aquela, emocional para você lidar com nem isso. aquela máxima do Roberto Kiyosaki lá do Filho Rico, né, Pai Rico, Pai Pobre, eu esqueci o nome do título do livro. Mas é aquela máxima de que vô rico, pai nobre, neto pobre. Então, se você sabe que isso acontece, como você prepara para que não aconteça? Uhum. E hoje, grupos grandes têm acesso a muita coisa. O próprio processo lá do Grupo Silvio Santos foi um processo que nasceu com o suporte da McKinsey, né? Empresa, não precisa nem falar. Sim. Né? E que trouxe uma série de situações concretas, de inúmeras situações do mundo inteiro, daquilo que poderia funcionar melhor para a realidade de cada grupo, de cada família, que um é igual ao outro.
Dentro do grupo, cada uma teve uma realidade diferente, um destino diferente, digamos assim, das empresas? Ou não? Foi um processo sucessório geral? Geral. Ele aconteceu no nível de Grupo Silvio Santos mesmo. Sim. Isso permeando todos os negócios. E quanto tempo durou esse planejamento? Esse é um movimento que começou em 2015, com o suporte da McKinsey, mais bem estruturado em 2015. Acho que a McKinsey ficou suportando a operação e esse conceito por 1 ano e meio, mais ou menos, talvez até meados de 2016. E aí o grupo depois caminhou com as próprias pernas, mas sempre com um acompanhamento da própria consultoria, assegurando que as evoluções estavam acontecendo. Algumas eu acho que foram no seu tempo, talvez outras nem tanto, mas o importante é que está se encontrando um mecanismo. Isso não é escrito em pedra, essa é a vantagem. O modelo de governança ele evolui. Os combinados não, os combinados são os combinados. Senão, se você perder os combinados, cada hora você recombina, não tem combinado. Exatamente. Certo? Mas uma vez definidos os combinados, a estrutura de governança, a evolução disso é com os negócios. E assim, qual foi, você como terceiro, porque eu fico vendo os meus gerentes lá, as pessoas, não só os gerentes, mas principalmente os que têm mais tempo de casa e que me viram entrar, me conheceram de criança, né? Então pegaram toda a gestão do meu pai, e aí em alguns momentos eles tinham que ficar quase no meio do fogo cruzado, né? Então assim, você já teve algumas situações assim onde você acaba sendo mediador, mas assim, viveu alguns conflitos nesse sentido de você estar muito tempo, você tem ali um relacionamento com ambos os lados. Natural. E aí você precisa tomar uma posição imparcial. É difícil essa posição também, não é? Se você mantém a sua independência, você tem a capacidade de poder fazer todo tipo de ponderação. Sem ser tão julgado, né? Sem ser julgado. E até porque não cabe a gente julgar. Sim. Cabe a gente apresentar a nossa posição, que nem precisa ser a melhor. Sim. Eles não precisam concordar com ela. Eu só preciso passar. Aí eu sempre passava isso. Eu jamais me omiti de dizer o que fosse. Ainda que fosse pro Silvio. Ainda que fosse possível. Você falava muito com ele? Claro que eu falava, né? Falei, como era? Eu vivia trocando ideias com o Silvio. Eu entrava com a minha e saía com a dele. Aí é fácil. Não, mas é assim, no 1 a 1, era muito curioso. Você podia, ele te dava a liberdade de falar o que fosse. Com 2 pessoas já era plateia. Você tinha que tomar cuidado. Pronto. Mas você já teve que tomar alguma decisão solitária? Várias. Você se sentiu assim solitário, tendo que... Várias. E às vezes assim, você tem que tomar decisão pela sua cabeça. Se você pedir permissão para tudo, então eu preferia pedir desculpa do que permissão. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O pessoal fala muito disso hoje em dia, mas se eu estava investido da responsabilidade e do poder para aquilo, eu tomava decisões. E às vezes podia não ser a melhor, ou podia não agradar, mas isso que você falou, ele é muito bom, senão inclusive, não para faz sucessor. sentido a gente estar lá. Sim. Porque se é para fazer só o que pedem, não faz sentido ter essa função. Não faz sentido você ter um gestor profissional de mercado. Se você quer uma pessoa que é um office boy de luxo, né? Para que investir? Para que pagar tão caro para um executivo? Mas tem que ter muito emocional e confiança para você sustentar isso, né? Já saber que eu estou tomando essa decisão e amanhã vem exatamente, vem vou bancar e sustentar, vou pedir desculpa, mas eu sei que eu fiz a melhor coisa. Resiliência. E talvez possa não ter tomado a melhor decisão. Não, a melhor decisão que você poderia tomar naquele momento. É por isso que eu falo, toda e qualquer decisão é tomada num contexto. Do fundador, dos seus executivos, da segunda geração, não importa. Se você descontextualizar a forma como você tomou aquela decisão, sempre vai ter sido a pior. E aí o pré-julgamento ou o julgamento posterior é para matar a sua capacidade de tomar qualquer decisão futura, porque aí vem o lado humano e te joga para a zona de conforto. Deixa assim porque se eu fizer vão criticar. Então acho que depende de coragem, depende de segurança, depende de iniciativa.
E da sua experiência também, porque você não faria isso logo no seu começo de carreira, você já tem bagagem para isso, né? Porque a pior coisa que existe é um idiota com iniciativa, Exatamente. né? Porque o idiota de iniciativa pode quebrar a tua empresa. Nossa, isso que você tá falando é muito bom, sabe? Porque eu vejo assim, muitos Não tô falando tão sucessores... pejorativo, tá? Não, Mas não, aqui sim. tem gente que quer tomar a frente sem ter capacidade, Exato. sem ter Também é vivência, ação, só né? para fazer, se ele pensa. Exato, sem medir as consequências, né? Porque tem coisa que uma decisão que você toma, você sabe que vai ter uma consequência, às vezes negativa, mas você já é um risco calculado, que você, né? Uma decisão com risco calculado. Mas isso que você falou, achei muito incrível pelo seguinte: às vezes o sucessor, ele tem receio de tomar uma iniciativa. E aí ele fica assim, eu não faço porque meu pai não deixa, porque meu pai não deixa, meu pai não deixa. Se você ficar esperando ele deixar você ter liberdade e autonomia para fazer alguma coisa, você não vai sair do lugar. Porque é isso, eu quando tava lá com meu pai, mas aí no meu caso eu também nem queria, né, tomar ali a frente, porque a experiência que eu tive trabalhando de fato com ele foi muito frustrante, então eu também nem queria, mas se você esperar ele te dar essa liberdade, você não vai ter. Agora, você tomar uma ação, você ter os resultados dela, ainda que seja depois, falar assim, não, tá bom, então desculpa, mas olha só, o que aconteceu, deu esse resultado, o que você acha disso? Vamos pensar, e começa a plantar uma semente diferente na cabeça dele, de que você pode agregar, não só trazendo isso, inovação, mas você fazer algo de diferente ali dentro. Para isso, Val, eu acho aos que poucos, né? Empresas grandes ou pequenas, não importa, quando elas montam uma pequena governança, e pode ser uma empresa familiar, onde você assumindo agora com a geração, puxa, eu vou montar aqui um conselho consultivo com 2 pessoas para me ajudarem. Quando vocês conseguem provocar um alinhamento entre acionistas e gestores, a chance de vocês convencerem o fundador para alguma coisa é muito maior. Porque quando ele perceber, porque dono é uma coisa muito sui generis, né? Eles ouvem todo mundo. Lê de engano daquele que acha que o dono não está falando com todo mundo, porque tá. Certo? Certo. Em qualquer tamanho de corporação. Então, eles vão ouvir diferentes pessoas. Eles vão ver aquele senhor que é o mais antigo, Sim. que falou que nós somos uma empresa de uma indústria ferroviária. Sim. E vai ouvir o executivo mais novo, mais bem preparado, Sim. No escambau 4. E depois ele vai julgar. Mas quando ele ouve diferentes posições ou entendimentos, ele fala, ninguém está sabendo o que está fazendo. Quando você provoca esse alinhamento, e ele fala embora aquela pessoa fale do pedaço dela, mas com coerência com o que os outros falaram nos seus outros processos, acho que isso é uma coisa boa mesmo. Tem um alinhamento, exato, tem um alinhamento. Provocar esse alinhamento é fácil? Não. Mas vai muito do líder, vai muito dos ritos que você cria de governança e gestão que provocam isso. E hoje tem tanta ferramenta, você não precisa mais nem da presença das pessoas. Você faz isso no WhatsApp, você faz isso no Slack, você faz isso em 500 ferramentas de tecnologia que estão disponíveis, que documentam as decisões, que grava tudo que você falou, que gera ata, porque você está com o Gemini plugado nisso e já te dá ata melhor do que qualquer humano, faria, documenta aquilo, cria responsabilidade e faz todo mundo caminhar. Então, tem tanta coisa que você pode usar a teu favor hoje, do ponto de vista de tecnologia, para agilizar processos de gestão, que não justifica você dizer que você não conseguiu alinhamento. Você não conseguiu porque você não provocou alinhamento. E aí, você vai propor uma ideia, alguém vai falar bem, 10 vão falar mal. E se o dono ouvir essas 10 que vão falar mal, azar teu, perdeu. Exato. E é assim, e não é só com o dono. Se fosse com relação a um conselho de administração, a mesma coisa. A grande maioria dos projetos em grandes corporações não são decididos no conselho, são decididos no cafezinho. Estou exagerando aqui, mas é verdade. Por quê? Porque aquele gestor teve o trabalho de ir lá e vender a ideia dele e amarrar com a área do fulano A, B, C, D e E, que alimentou todos os conselhos, todos no conselho de administração, dizendo, puxa, aquilo é consistente, então podemos tomar uma boa decisão. Se coloque o cara que está lá no conselho de uma Vale, quando estourou o problema de Brumadinho, e aí? E eu falei, brasileiro, e não sei se é brasileiro, talvez ninguém saiba gerir crise.
Eu tenho um grande amigo que é um tremendo especialista em gestões de crise. E ele atuou na época da Lava Jato, um cliente dele estava exposto à situação da Lava Jato, constituída a sala de crise, e um dia ele estava comigo e falou, pô, Marcel, desculpa, cara, você me permite, eu posso cancelar a nossa reunião de agora, eu posso cortar aqui, que eu preciso ir para tal lugar? Eu falei, por que foi? Estou com um problema lá. O que aconteceu? A sala de crise entrou em crise. A sala de crise entrou em crise, é bom. Acontece também. Mas acontece. São seres humanos. Exatamente. Então não é fácil para uma pessoa, mesmo num conselho, tomar uma decisão. Se ela não se sentir segurança no que os executivos estão dizendo, o cara não vai comprar a tua ideia. Então, alinhamento, né, é super relevante. Ah, isso é política. Em parte é. Se você teve a capacidade de fazer uma boa venda da sua ideia, quer chamar de política, de habilidade, de saber vender seu peixe, ter uma puta habilidade, o cara é um somebody love, não importa. Chame como quiser. Você pode adjetivar como você quiser. Mas se o cara conseguiu alinhar para provar uma ideia, ele teve o mérito dele. Então, são esses ritos que são difíceis de você estabelecer se você não tem uma cultura forte. Porque aí você cria uma baderna e facções dentro de uma organização. Agora, quando você tem valores fortes, quando você tem essa disciplina de governança, a chance desse processo acontecer de maneira organizada é muito maior. Sim. É muito maior. Sim. Agora, assim, a gente está quase indo para o final, mas tem, antes de perguntar, né, como que funciona, assim, até a preparação para a saída, porque também tem uma preparação para a saída, né? Mas eu queria ouvir de você uma das coisas que a gente conversou logo no começo, quando a gente se conheceu, que é algo que eu valorizo muito, que é essa responsabilidade social corporativa. E tem isso muito forte, acho que no Silvio, que ele colocou no SBT, né? Então, assim, você antes, de outras empresas que você vinha, você já trabalhava forte nisso ou foi algo que você teve mais contato no SBT e como que isso é para você hoje? Como é que você enxerga isso? Eu acho que foi mais forte nessa última passagem lá, pela característica dele como pessoa, dessa sensibilidade que ele tinha de lidar com as pessoas em qualquer nível. Eu vi o Silvio em situações de baixar para conseguir estabelecer comunicação com uma pessoa extremamente simples, ou subir para fazer uma negociação onde ele conseguia... Demandava ser mais autoridade ali, né, de forma conseguia, mais... com muita altivez ali, impor uma determinada ideia numa mesa de negociação. Então, esta habilidade, poucos têm. Né? Então, ele sempre teve essa preocupação com o que é mais simples. Então, foi por isso que ele começa, e eu tive o prazer ali de participar do primeiro Teleton e fui participando até a hora que eu saí de lá. Então, foram 27 Teletons que eu participei. E era uma preocupação genuína dele. E aquelas declarações que ele fazia ali na abertura ou no encerramento do Teleton eram genuínas. E a grande maioria sem script. Sim. Ele falava do coração. Então, isso era uma coisa bacana. Passar isso de maneira genuína é que dá valor para essas ações que ele tocava. Quando você faz hoje só porque você quer cumprir tabela, é tão fácil das pessoas perceberem que você está fazendo isso só para parecer bacana, mas não faz parte da tua forma de ser. No caso dele, fazia. Então, o fato de ser genuíno contribuía muito para as pessoas perceberem valor desse tipo de coisa que ele criava. E eu acho que, quando eu falei ali no comecinho, né, quando você quer uma empresa para a sociedade, se é para a sociedade, você tem que tratar bem. Também com esse olhar, né? Também com esse olhar. E aí você tem que olhar para a tua cadeia. Eu não acredito, Bárbara, em modelo ganha-perde. Não. Eu não sustenta. acredito. Não se sustenta. No tempo. Então, você tem um problema com o fornecedor, é a coisa mais natural do mundo. Vou chutar esse cara, vou pegar outro. É a coisa mais fácil. Quando você tem uma vastidão de fornecedores do mesmo segmento para te fornecer um determinado pedaço do teu processo produtivo, legal. Mas isso é verdadeiro? Não. Como é que você assegura a qualidade trocando de fornecedor o tempo inteiro? Você não consegue. Então, não é melhor eu desenvolver meu fornecedor? Bom, eu tive situações de pegar fornecedores que começaram pequenininhos e terminaram muito grandes lá dentro. Por quê? Porque foram aumentando o grau deles de confiabilidade naquilo que eles faziam. Então, eu tinha a responsabilidade como contratante de desenvolver também o cara.
Então não adianta você olhar só o que você faz, tem que olhar a cadeia que está em torno de ti. E aí, quando você olha a cadeia que está em torno de ti, você tem que olhar quem é a população que está em volta de você. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou melhorar o mundo. Puta, mas o bairro do teu lado está um lixo e você não melhora. Então, Então, tá às vezes, pensando lá no outro país e aqui no teu ótimo, quadradinho menino, bom, você não é? não tá olhando. E no teu quadradinho você não faz nada de diferente. Nada. Então você fala, puxa, eu podia fazer uma pequena ação do meu lado aqui onde eu tô, e provocar uma tremenda diferença. E às vezes você não faz. Aí eu falo, não, vou fazer aquele negócio mais legalzinho, que é mais modinha, que eu vou aparecer. Eu fiz. A gente teve um encontro lá na empresa, onde a gente meio não, né? A gente literalmente abriu as portas da empresa e nós mostramos como era antes, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, o que nós fizemos para a gente alcançar esses resultados. E eu mostrei como eu falei, os indicadores. Então, assim, as ações que nós tivemos uma mudança de cultura do ano passado para cá. Então, você vê que o turnover era bem mais alto e agora estabilizou, porque era normal você ter, né, pessoas ali saindo, já que você estava estabelecendo uma nova cultura, uma diretriz e etc. E, dentre outras coisas que nós apresentamos ali, eu trouxe também os números referente às ações que a gente faz, tanto interna, sociais, mas internas, para os colaboradores, filhos dos colaboradores, etc., para as famílias, como as ações sociais. E a gente eu mostrei o impacto que isso gera na comunidade, como a empresa ela é vista na comunidade, né? Como os colaboradores enxergam a empresa, que aí acaba não sendo só isso, não tá pensando só no lucro e tudo mais. Mas eu mostrei o quanto que isso financeiramente representa na empresa. E dava 0,00707 do nosso faturamento líquido. Tipo, nada, é irrisório o quanto você investe pro retorno que você tem no sentido de pessoas, de engajamento das pessoas, de olhar para a comunidade. E aí as pessoas passam a ter vontade de querer fazer mais coisas e leva isso para dentro de casa. E o impacto que isso tem, comparado ao que você investe... Foi o exemplo que eu dei da situação ruim, triste lá do evento do Banco Pan-Americano, que as pessoas ligavam para ver como é que elas poderiam ajudar a empresa. Isso. E às vezes pessoas que quase também não tinham. Você criar um exército de promotores e não de detratores é muita credibilidade, é muito tempo, é muita consistência. E essas ações ajudam bastante, né? Desde que elas consigam passar a visão de que de verdade elas são genuínas e não simplesmente para estampar uma matériazinha de alguma revistazinha, né? Ou de alguma matéria, revistazinha. Desculpa, não estou diminuindo. Sim, acho que é importante divulgar, mas é super importante divulgar. Mas é que tem gente que faz isso só pro marketing. Exatamente, é isso. Tem gente que só olha. Eu acho que existem, e é o que eu tento trazer sempre, porque tudo bem se você quiser olhar para os números do teu negócio, e eu te mostro através dos números do negócio que isso compensa. Mas, por exemplo, para mim é muito mais uma questão moral, né, espiritual. Isso sempre vai bater num equilíbrio que o pessoal vai falar entre o mundo real, onde você precisa dar resultado e gerar lucro, versus o efeito prático que essas ações têm. As duas têm que conviver. Exatamente. Você não vai fazer nada maior, você não vai dar um passo maior que a tua perna. O Silvio, ele quando fazia o Teleton, ele doava um dia da programação dele, de 365 dias. Ele não doava 60 dias. Então, aí você imagina qual o percentual disso dentro do lucro dos 365 dias, né? Do faturamento desses 365 dias. É pequeno perto do que você pode intangível fazer. É intangível, né? Exato. Esse intangível não tem preço. Não tem. É priceless. É que nem o cartão de crédito lá, não tem preço. Exato. Agora, tem que fazer. Por que tem que fazer? Porque, lamentavelmente, a gente está num país onde o governo é omisso em uma série de coisas, onde o mau uso do recurso público é uma realidade. Não é isentar o governo, mas é assumir ali a sua responsabilidade. Eu acredito muito na sociedade civil organizada. Tem tantos grandes exemplos. Eu sou muito fã de um projeto que é o Amigos do Bem, da Alcione Albanese, né, que praticamente construiu uma cidade no sertão nordestino do nada. E que hoje é um exemplo de sucesso, porque além dela
manter as pessoas presentes e fixas nos seus locais de nascença, porque o êxodo é muito forte lá, né? Ela levou educação, ela levou recurso, ela levou mesmo a cooperativa, que é conduzida por mulheres lá, é hoje a maior cooperativa produtora de castanha de caju do Brasil. Então você fala, puxa, então eu tenho um projeto ali empresarial atrelado a um projeto social. Sim, ele mudou a realidade de uma região inteira. Sim. E ela faz isso com o coração. Só que com isso ela consegue hoje mobilizar empresários extremamente renomados que apoiam o projeto dela, e isso permite que ela continue mantendo aquilo num altíssimo nível. Sim. E expandindo as ações para crescer o que ela começou a construir. Então, iniciativa privada, iniciativa de uma pessoa. Sim. Então, se ela não fizesse, eu ia falar, puxa, será que teria mudado a realidade daquelas, sei lá, 50, 100 mil pessoas? Sim. Talvez não. Ah, mas são só 100 mil perto do Brasil. Gente! Uau! Né? Se fossem 50. Não importa. Então, acho que essas ações de impacto, né, que mudam de verdade o ponteiro do que você pode medir como sucesso de uma sociedade, não depende só do governo. E aqui no Brasil eu tenho certeza que o empresário e as pessoas não têm essa mentalidade. O brasileiro é muito aberto a contribuir, a ajudar, a fazer benemerência, a fazer caridade. Quando deu aquele problema. Às vezes as pessoas só não sabem como contribuir. Exatamente. Muitas vezes. Então, se a gente estimular, elas vêm. Exatamente, eu concordo. E assim, você é um executivo, né, dentro de uma empresa familiar, mas você também fez um processo de sucessão quando você saiu e alguém assumiu. Então, assim, para a gente encerrar, como que como conduzir melhor um processo de sucessão na sua experiência? É claro que ali você tinha o emocional não estava tão envolvido no processo, porque você estava ali de fora, mas como conduzir, seja alguém de fora como você, ou seja, de fato, alguém que é dono da empresa? Como que você recomenda, assim, de acordo com a tua experiência, esse planejar a empresa, organizar a empresa para esse processo de sucessão? Acho que isso tem uma curva de aprendizado muito forte. Eu acho que o grupo ainda está aprendendo a construir esse processo. A preocupação de ter um modelo sucessório está posta há mais de 5 anos lá. Então isso era já uma responsabilidade dos executivos de conseguirem apontar os seus potenciais sucessores. O que eu acho que eles ainda estão no processo de uma jornada de construção uma vez que você conseguiu mapear quem são os seus sucessores, começar a prepará-los. Isso não é fácil, porque vai envolver interesses dessas pessoas, a maturidade delas saberem que elas estão no mapa sucessório, mas saberem que elas vão precisar construir um movimento para estarem prontas para assumir uma oportunidade quando ela aparecer. E às vezes isso não acontece e você precisa recorrer ao mercado. E tudo bem, porque às vezes é bom você, se naquele momento você de fato quer trazer um refresh, uma coisa diferente, mostrar uma mudança, não está errado você buscar no mercado, embora você tenha um processo sucessório. Aliás, tem muita empresa que tem processo sucessório super bem estabelecido, mas na hora da sucessão do seu CEO, ou seja lá de um cargo de chairman, recorre a uma pessoa do mercado. Sim. Porque talvez naquele momento precise de um skill, de uma competência, de uma experiência que não está ali dentro. Que não está ali dentro. Aí foi um pouco do meu caso, muito embora a pessoa que me sucedeu era muito próxima já do grupo, participava do conselho, tinha trabalhado tinha executado o trabalho de implementação da governança, que é a Ana Karina Bortoni, né, que acabou naturalmente assumindo ali a presidência do grupo quando eu deixei. Né? Agora, era uma pessoa que não era ainda de dentro, não era a chamada prata da casa. Sim. E tudo bem que não seja a prata da casa, porque às vezes naquele momento aquilo fosse adequado. É uma decisão mais estratégica. Mas é ideal que você tenha sempre ali no teu mapa sucessório pessoas prontas para assumirem. Sim. Mas é difícil. Em grandes corporações isso acho que é mais estabelecido. Em empresas familiares você tem são alguns bons anos de construção desse modelo e não acontece do dia para a noite. Então o processo da minha sucessão lá
eu tenho certeza que o sucessor que virá na sequência da Ana Karina, a sucessora, virá num processo já mais bem estruturado, Sim. que é natural, que é uma evolução. Sim, é uma evolução. É uma evolução. E o que você quer que as pessoas lembrem da tua passagem lá como presidente do grupo? Eu acho, da minha visão, fez um ano agora que eu saí do grupo. Eu acho que eu só gostaria de ser lembrado pela forma como eu tratei as pessoas. Sempre com muito respeito, sempre com muita dignidade. Que espelha muito você, no caso, né? Inimigos a gente tem, né? Sim, Não, sempre vai ter. sempre Você vai sempre ter. vai desagradar alguém. Sempre tratei meus inimigos, até meus amigos eu tratava, meus inimigos eu tratava muito bem. Sim. Eu acho que eu gostaria de ser lembrado pela maneira como eu tratei as pessoas. Legado de coisas não é meu, é da equipe, Sim. né? Óbvio que tem coisas que talvez eu tenha empurrado com mais energia para que acontecessem e continuam lá, eu vejo que continuam caminhando. Muitas iniciativas no jornalismo, nos esportes, enfim. Mas não sou eu sozinho, né? Era a equipe que fazia, só às vezes conseguia motivá-los para alguma ação, né? Então dar motivação, um motivo para eles agirem e fazer as coisas acontecerem. Então tem várias coisas que foram construídas ali no tempo em que eu pude ficar à frente do grupo e do SBT, mas é mérito de todo mundo, não é de um só não, ninguém faz nada sozinho. E para fechar, assim, que bilhete você deixaria na mesa do teu sucessor? Na hora que você estivesse saindo, que bilhete que você deixaria para ele? Como é que é? Como me falaram, até brincar, né? Falei assim, a culpa é do Maciel. Pode botar a culpa dele que ele já saiu, tá tudo certo. Pode botar a culpa, né? Meu tempo foi. Use esse né? álibi. Pode usar aí, fala assim, olha, a culpa é do Maciel. Pode usar. Então tá bom. Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, legal. Foi um bate-papo excelente, a gente falar sobre empresas familiares. Não sei se você já chegou a falar em outro lugar tanto sobre esse processo de empresas. Não, eu falo assim informalmente com colegas de mercado. O próprio Lázaro fez também, participei do podcast com ele, a gente falou um pouquinho sobre isso. Mas é sempre bom, é sempre bom. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ajudar muito as pessoas. Espero que não só os sucessores, os sucedidos e outros executivos, né, gestores e líderes que trabalham em empresas familiares e sabem que precisa equilibrar alguns pratinhos ali para você lidar com este contexto de empresa familiar, mas acho que você deu grandes insights, pelo menos para mim aqui. E por mais óbvios que sejam, Bárbara, tem que ser dito. Tem que ser dito. Tem que ser dito, relembrado, reforçado. Muito obrigada, de verdade. Boa sorte aqui. Obrigada. Já é um sucesso. Obrigada. E até o próximo episódio.